E meus irmãos, para nós encerrarmos então o nosso momento de oração, nós vamos fazer uma reflexão baseada no texto do apóstolo Paulo que ele escreveu aos Romanos, o capítulo 12. O versículo 2 é uma passagem bem conhecida, quando Paulo escreveu assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu destacaria aqui o finalzinho do versículo, quando ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos grandes desafios na vida cristã é o de vivermos a nossa vida conforme a vontade de Deus. E o desafio está em quê? Não é necessariamente em viver conforme a vontade de Deus. Para muitos, o grande desafio está em saber qual é a vontade de Deus. Ela pode ser clara em algumas situações, mas ela pode ser também um pouco mais difícil de identificar em outras situações. Por exemplo, entre você saber se deve roubar ou não, fica claro, um mínimo de conhecimento das escrituras, você vai saber que não é vontade de Deus que você roube. Mas existem outras situações na vida, né, no nosso dia a dia, em que nós nos deparamos com a dificuldade de saber fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus, porque nós não identificamos ao certo qual seria a vontade de Deus para ser realizada naquele momento, naquele instante, né? Então, o desafio estaria aí. Mas pelo que Paulo nos diz aqui, nós podemos perfeitamente experimentar dia após dia a vontade de Deus em nossas vidas, descobrindo qual é essa vontade e vivendo essa vontade, porque nós passamos por um processo de transformação. Então, à medida que nós somos transformados, nós vamos ter a capacidade cada vez maior de identificar qual é a vontade de Deus nas mais diferentes situações em que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu deixaria aqui uma breve análise de 4 expressões que o apóstolo Paulo utiliza nesse versículo 2, para nós entendermos como então nós vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Ele diz, por exemplo, não vos conformeis. Né? A ideia de conformar-se no nosso senso comum, na ideia que nós temos dessa palavra na língua portuguesa, é a ideia de aceitação. Né? Então, por exemplo, eu aceitar, né, o fato de que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então não tem o que fazer, eu simplesmente vou aceitar, né, essa realidade. Então vou me conformar com o fato de que o Flamengo é o melhor time do Brasil, não tem o que fazer. Então eu aceito isso. Mas o original da palavra, aliás, a palavra original não tem necessariamente esse sentido de aceitação, somente isso, mas tem também o sentido de moldar-se. Então não é apenas aceitar, mas é se moldar, se tornar semelhante, né? Você copiar determinada coisa, determinada pessoa, determinados valores. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: e não vos conformeis, ou seja, vocês não podem se moldar, vocês não podem cair nesse erro de se tornarem iguais, de copiarem. Mas se moldar e se copiar ao quê? Aí ele diz: não vos conformeis com este século. Há uma versão também que poderia ser colocada aqui, a tradução, de que não vos conformeis com esta geração. Né? Alguns estudiosos propõem essa expressão. Há versões que diz: não vos conformeis com este mundo. Né? Aqui na minha versão diz: não vos conformeis com este século. Mas alguns propõem uma palavra que daria um sentido melhor: não vos conformeis com esta geração. Então Paulo está se referindo ao que quando fala em mundo, século ou geração? É o conjunto de valores, os costumes, né? A maneira de agir, a maneira de pensar, né? Desse presente mundo, desta geração. No caso, Paulo estava falando aos romanos naquele momento lá do primeiro século da era cristã. Então aquela geração lá, os costumes, né, os valores
que aquela geração cultivava, Paulo dizia aos cristãos em Roma: vocês não podem se moldar a esse conjunto de valores. Não é? É o que poderíamos chamar também de espírito do tempo, não é? Os costumes, o que é de comum na ação das pessoas em determinada geração. Então, para aquela geração do primeiro século, Paulo diz: olha, vocês aqui, os cristãos de Roma, o que eu recomendo, o que eu peço a vocês é que vocês não se moldem, né? Não vão agir, não repitam, né? A mesma forma desta geração presente, agir da mesma maneira como eles pensam, dos mesmos valores que eles cultivam. Né? Então, para os nossos dias, valeria a mesma coisa. Então, é como se Paulo estivesse dizendo: eu recomendo a vocês que não se moldem, né? Que não copiem, que não se tornem iguais a essa geração, né? Aos costumes, aos valores que são cultivados nos dias em que nós vivemos. Então, não moldar-se aos costumes, aos valores, a maneira de agir, a maneira de pensar da presente geração. Por quê? Aí ele então vai mais adiante. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí aqui nós vamos ter transformai-vos e renovação. Dá o sentido, as duas palavras têm o sentido de mudança, não é? Mas o transformai-vos aí, que é a palavra metamorfose, não é? Dá a entender um aspecto mais externo, né? A nossa maneira de agir, aquilo que as pessoas veem em nós, né? A nossa maneira de agir, como nós lidamos com as pessoas, né? Então as nossas ações, né? Aquela coisa que é mais visível diante das pessoas. Então é um aspecto mais externo. Então ele diz: transformai-vos. Né? Então dá a ideia também de mudança, você sair de uma situação ou de um lugar e ir para outro. Mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Aí, renovação da vossa mente, a mente aí é mais o aspecto interno e não externo. Mas aqui a gente pode fazer a relação. Como é que externamente eu ajo? O que é que explica a minha maneira de agir que eu transmito, que eu mostro externamente às pessoas? Depende do que está dentro. É mais ou menos naquele sentido das palavras de Jesus, quando ele diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, as minhas palavras revelam o que se passa dentro de mim. Então, quando Paulo diz: transformai-vos, aspecto externo, pela renovação da vossa mente, o interior, aquilo que vai conduzir as minhas ações. Então, se eu ajo de maneira bondosa com as pessoas, é porque internamente há algo que me leva a agir daquela forma. Então, Paulo mais ou menos está querendo dizer aí que, ou recomendando, né, que essa transformação externa, ela depende de uma mudança interna da mente. E curioso aí é que essa transformação, essa renovação que Paulo recomenda, na verdade, ela está e sempre se encontra no que a gente poderia chamar de voz passiva e não na voz ativa. Não sou eu que me transformo. Não sou eu que mudo o meu ser. Não sou eu que mudo o meu interior para que o meu exterior haja de acordo com essa transformação. Não. Nós somos transformados. Nós não nos transformamos. Então há alguém que muda a nossa mente. Há algo que transforma o nosso interior. E o ensino bíblico nos aponta para o fato de que continuamente nós somos transformados dia após dia de acordo com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É aquela velha história, né, o velho ensino, né, o antigo ensino do processo de santificação, em que nós vamos sendo transformados. Então, o que Paulo está recomendando, no final das contas, é que existe
um jeito desta geração agir, pensar, valores que são cultivados pela geração em que nós vivemos. E Paulo diz: não se amoldem a essa estrutura, mas permitam-se serem transformados por Deus, para que Deus, através do seu Santo Espírito, transforme o seu interior e assim o seu exterior também seja transformado. Aí Paulo vai dizer que é somente a partir disso que nós vamos conseguir experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Paulo conclui o versículo dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o resultado desse processo em nossas vidas, de nós não nos deixarmos moldar pelos valores da geração em que nós vivemos e nos deixarmos transformar interior e exteriormente através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, o resultado prático disso vai ser nós termos uma intimidade tão grande com Deus que nós vamos poder, a cada dia que passa, ter uma facilidade maior em descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para as mais diversas situações que eu experimento, porque eu estou sendo transformado. A minha mente, o meu homem interior está sendo transformado, e isso vai resultar numa expressão exterior através das minhas ações. Então, há sim possibilidade de nós sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, à medida em que nós vamos deixando Deus nos moldar e nos transformar, diferentemente dos valores que existem na nossa geração. Porque os valores do reino de Deus são distintos dos valores que nós encontramos no mundo, neste século, nesta geração. Seria mais ou menos o que um antigo livro cujo título dizia: Em meus passos, o que faria Jesus? Nas mais diferentes situações em que nós enfrentamos o nosso dia a dia, nós como cristãos, nós como indivíduos que estão sendo transformados dia após dia, a nossa mentalidade, o nosso homem interior, como Jesus agiria em nosso lugar? Porque o objetivo final é esse: nós chegarmos à estatura perfeita, de varão perfeito como Jesus, no sentido de que a cada dia que passa nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele, na maneira dele pensar, na maneira dele agir, na maneira dele se conduzir, no exemplo que ele deu quando esteve aqui neste mundo. Então, os valores do reino de Deus são os valores ensinados por Jesus Cristo. Então, nas mais diferentes situações da minha vida, como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? No final das contas, é isso que vai resultar, toda essa transformação que o apóstolo Paulo fala. E isso tem que ser uma coisa diária, contínua. Não é simplesmente não se amoldar hoje e amanhã já cair no erro de se assemelhar aos valores do mundo. Mas simplesmente você ter dia após dia esse desafio de ser indo transformado pelo Espírito Santo e encontrando, experimentando, viver a vontade de Deus em nossas vidas. Podemos sim descobrir, e não só descobrir, mas viver, experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Na medida em que nós deixamos de lado todos aqueles valores contrários ao reino de Deus e passamos a viver e deixar Deus transformar o nosso ser, para que a nossa mente vá sendo transformada, para que as nossas ações, consequentemente, sejam mudadas. E nós, finalmente, vivermos, dia após dia, a vontade de Deus em nosso viver. Descobrirmos e experimentarmos aquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente viva, que a gente experimente, nos dando condições para seguirmos os mesmos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe.